Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Vocês podem me responder se vocês me ouvem e me veem? Sim, dá para ouvir bem e ver bem também. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Esse sistema aqui é novo, né? Primeira vez que eu estou usando, mas que bom que tá tudo certo então. Bem-vindo a todos que estão aqui na aula. Provavelmente vão entrar mais alunos ainda, mas aos que estão aqui, muito bem-vindos, né? Os alunos do curso técnico de agricultura. A gente vai fazer uma aula hoje, né, sobre a morfologia e fisiologia vegetal. Antes de iniciar, eu preciso compartilhar um pequeno vídeo com vocês. Vou tentar aqui, espero que dê certo. Se não der, vocês me avisam também, tá bom? Olá, que bom ter você aqui na nossa aula online. Antes de começarmos, confira algumas boas práticas e dicas para você aproveitar ao máximo sua experiência. Encontre um ambiente tranquilo para acompanhar a aula e verifique se a conexão com a internet está estável. Recomendamos o uso de fones de ouvido conectados ao equipamento que você está usando. Tenha um caderno por perto para fazer anotações e facilitar a fixação do conteúdo. Durante a aula, mantenha a câmera aberta. Isso ajuda na interação com seu tutor. Mantenha o microfone no mudo e ative-o só quando for falar. E não se esqueça de levantar a mão antes, clicando no ícone correspondente. E participe! Você também pode usar o chat como alternativa para se comunicar. Perguntas e contribuições são sempre bem-vindas. Com atitudes simples, você contribui muito para que a aula seja produtiva e agradável. A aula será gravada e você poderá revê-la quando quiser. Agora sim, estamos prontos para começar a aula online. Desejamos a você um ótimo aprendizado. Pessoal, vocês conseguiram assistir o vídeo? Passou aí para vocês? Se quiserem, pode responder no chat também. O Fábio disse que tá baixo. Deu para entender? Deu para ouvir? Qualquer coisa eu passo de novo. Teve gente que só ouviu. Deixa eu ver o que será que eu fiz. Eu vou tentar mais uma vez, vamos ver. Pessoal, acho que eu não vou conseguir. Bom, mas vocês entenderam a mensagem principal, né, do vídeo. O vídeo era só ilustrativo mesmo, o mais importante é o áudio, tá? Então agora eu vou passar, na verdade, deixa eu me apresentar, né, não me apresentei. Vocês me conhecem mais virtualmente, né, pelas mensagens escritas nos fóruns, né? Eu sou a tutora Karine, a minha formação é biologia, sou bióloga, tenho mestrado e doutorado também na área de biologia, e atuo já na área de educação, principalmente na educação à distância, há uns 4 anos, mais ou menos. Eu estou um pouquinho gripada, vocês me desculpem. Então, agora eu vou compartilhar os slides. Vamos ver se vai dar certo, tá joia?
Pessoal, eu não vejo vocês mais porque minha tela está toda cheia agora com os slides. Se alguém puder abrir o microfone só para falar se tá vendo os slides, por favor. Tá aparecendo o slide, sim. Ah, muito obrigada. Então tá, já. Então vamos seguir. Então a aula hoje é sobre morfologia e fisiologia vegetal. Né? Os objetivos dessa aula é compreender a organização e estrutura funcional dos órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas, que são raiz, caule, folha, flor, frutos e sementes, reconhecendo suas características morfológicas, adaptações ao ambiente e importâncias no processo de crescimento, nutrição e reprodução vegetal. E refletir como esse conhecimento pode ser aplicado na identificação de espécies, no manejo agronômico e na tomada de decisões no campo. Então, né, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre sistemática e taxonomia vegetal, conceitos, objetivos e critérios de classificação das plantas. Depois um pouquinho sobre a morfologia da raiz, né, as funções, os tipos, quanto à origem, ao habitat e estrutura. Depois sobre a morfologia do caule, mesma coisa, né, estrutura, funções, tipos e adaptações. E morfologia da folha, quais as partes das folhas, as formas, as classificações e adaptações morfológicas. Também das flores, estrutura e função, as partes da flor e seu papel na reprodução das plantas. Também sobre os frutos, os tipos e funções, né? Temos frutos secos, carnosos, as partes e os mecanismos de dispersão, e sobre as sementes, estruturas e reservas nutritivas, partes do embrião, tegumento, cotilédones e tecidos de reserva. Então, nós temos dois tipos de estudos, né? A sistemática vegetal e a taxonomia vegetal. A sistemática vegetal estuda a diversidade e a história evolutiva das plantas, tá? Então, ela classifica as plantas em grupos, né? De acordo com seu parentesco, né? De acordo com a sua evolução. Já a taxonomia, ela é algo mais dividido em regras, né, de acordo com as suas características mesmo, as características físicas e biológicas, né, características inclusive que a gente consegue visualizar. Então, divide as plantas dessa maneira, em grupos hierárquicos, com base nas suas características. Vamos começar a falar sobre as raízes, né? Então, agora a gente vai ver as partes das plantas. A primeira delas, muito importante, são as raízes. Então, as raízes, geralmente, elas são subterrâneas, mas também existem raízes aéreas, né? Raízes que ficam acima do solo. Elas não têm clorofila, né? Que é aquele componente verde, né? Que é responsável pela fotossíntese, justamente porque elas ficam embaixo da terra, né? E aí não tem o sol para fazer a fotossíntese, então elas não precisam desse pigmento. Para que servem as raízes? Para fixar as plantas no solo, para absorver água e nutrientes e também para armazenar reservas nutritivas. E esse último item, ele é importante para nós, né, para nossa alimentação, porque elas armazenam reservas nutritivas. Elas são chamadas de raízes tuberosas, aquelas que armazenam reservas nutritivas, que não são todas. Então, as raízes comestíveis, elas têm essas reservas nutritivas, né? A beterraba, a mandioca, a cenoura, o inhame. E aí a gente se beneficia também dessas reservas, né? Então, elas são importantes economicamente. Então, quanto à morfologia da raiz. Essa aula tem muito tema, muito nomes técnicos, né? Nomenclatura, o sentido não é ficar decorando, é só entender, saber que existem essas diferentes estruturas, diferentes partes, né? Saber que existe, saber que cada uma tem sua função é o mais importante, tá? Porque realmente são muitos nomes. Então, a raiz ela é formada por diferentes regiões. Cada uma tem função específica, tá? Então, nós temos o colo, que é a região de transição entre a raiz e a parte aérea da planta, né? No caso, o caule. Temos a zona de ramificação, né?
que é onde surgem as raízes secundárias, tá? Que aumentam a absorção, porque a raiz primária é essa raiz central aí que vocês estão vendo. Não consigo apontar para vocês, porque a setinha tá aqui. Essa é a raiz primária, né? Então, as raízes secundárias são essas aqui. A função delas é aumentar a absorção, tá? Temos a zona pilosa, que são esses pelinhos que tem na raiz, que também são importantes, porque eles também aumentam a absorção de água, de nutrientes, né? Temos a zona de crescimento, né? Porque a raiz ela vai crescendo para baixo, não é isso? Então, essa é a zona de crescimento que impulsiona o crescimento da raiz, né, para baixo. Então, é uma região onde há divisão celular, as células vão se dividindo ali e vão crescendo. E também temos a coifa, que fica lá na pontinha da raiz e protege as células meristemáticas durante o crescimento no solo. Células meristemáticas são essas células que vão se dividindo para fazer a raiz crescer. Então, a coifa protege essas raízes meristemáticas. Então, agora, quanto à forma das raízes, né? Elas são divididas também com relação à sua forma. Existe a axial. Existe a axial, né? Que é uma raiz principal bem desenvolvida. Vocês estão vendo aqui esse marrom, né? É a raiz que tem uma região principal bem desenvolvida, tá? E tem outro tipo que é a fasciculada, que que são muitas ramificações, é uma raiz muito ramificada. Não tem tanto uma única região assim principal bem desenvolvida, ela é toda ramificada. Muitas raízes finas. Por exemplo, milho e arroz, tá? Essa aqui, ó, axial, um exemplo é a soja. Então, quanto à origem, elas também são classificadas em normais e adventícias. As normais se desenvolvem a partir da radícula do embrião. O que é a radícula, né? É aquela primeira raiz que sai ali do embrião da planta. O que é o embrião da planta? É a semente. Então, por exemplo, vocês já pegaram um feijão, uma semente de feijão e partiram ela no meio certinho? Ali tem um sinalzinho que é o sinalzinho da radícula, que é a primeira raiz que vai se desenvolver ali a partir do embrião, né? Então, ela forma a raiz principal e as suas ramificações. Já as raízes adventícias, elas não se originam dessa radícula. Elas se originam da parte aérea da planta ou de caules subterrâneos. Então, são aquelas raízes que depois que ela já está desenvolvida, que a principal ali já está desenvolvida, são as outras que vão surgindo ali. São as adventícias, tá? Elas surgem depois. Também quanto ao habitat. Elas podem ser aéreas, né? Que elas ficam acima do solo. Por exemplo, Professora, Oi, pode falar. boa noite. Boa Professora, o noite. pessoal está comentando aí no chat que o Sim. slide não está passando. Ai, Aí não a senhora acredito. só está na introdução aí ou está Não, rolando slide? Nossa, eu já passei um monte. O que será que tá Meu acontecendo? Deus do céu. Está Puxa vida. Ó, peraí. Saí aqui, não sei se... Vocês vão falando comigo porque eu não vejo, tá? O nosso chat. Eu saí, agora eu tô mostrando os meus slides minimizados, tá vendo? Estão vendo eles minimizados? Ou não? Eu estou vendo aqui minimizado. É o tipo de raiz, né? De Aérea, sacana. raiz, Ó, agora eu vou aumentar, vocês vão e vou passar só para vocês falarem se tá passando ou não, tá? Ó, peraí. Ó. Vê se tá passando. Tá passando? Tá De não, slide? professora. Tá não? Tá Então, não. ó, que coisa, que triste. Pior, ó. Minimizado assim, quer ver? Vou perguntar a vocês. O que vocês estão vendo agora na tela? Tipo de raiz. Tipo de raiz. Então, agora eu vou mudar, tá?
que vocês estão vendo? Caule, a introdução. Tá, então vamos deixar assim, eu vou ter que deixar pequenininho. Dá para enxergar? Dá para enxergar. Porque se eu deixar daquele jeito que tava, ele não tá passando. Então vamos deixar pequenininho assim, tá bom? Ah, que pena, gente. Pior que se eu voltar, eu acho que não dá tempo. No final, se der tempo, eu volto tudo e vou mostrando só as figuras, tá? Bom, vamos lá então. Tipos de raiz, né? Também são divididas quanto ao habitat, né? O habitat é o local que elas vivem. Então, elas podem estar acima do solo, né? Que são as raízes aéreas, tá? Aí, dentro das aéreas, tem mais classificação, é muito nome, né? Então, dentro delas tem as grampiforme, suporte, sugadora, tabular, respiratória. Não precisa saber isso, é só saber que existem vários tipos, né? Aí temos as aquáticas, né? Que são as raízes que ficam embaixo da água, são adaptadas para isso. E tem as mais comuns, né? Que vocês mais trabalham, né? Quem mexe com plantação, que são as subterrâneas, as normais que ficam ali abaixo do solo, tá? Que também são divididas em axial, ramificada, eu já falei para vocês, né? Fasciculada, tuberosa, já tinha falado delas para vocês. Bom, agora falando um pouquinho sobre o caule. O caule também, ele não é só um caule, né? Ele tem várias divisões, né? Então, o caule geralmente ele é aéreo, né? Fica acima do solo. A função dele é sustentar as folhas, as flores, os frutos e também conduzir a seiva. Então é muito importante, né? Aquela seiva vem lá do solo, passa pelas raízes, passa pelos caules e se distribui por toda a planta, pelas flores, pelos frutos, pelas folhas, né? Então o caule faz essa condução. Sua estrutura é formada por nós, entrenós, folhas, gemas e, em certos casos, catafilos. Então, só para mostrar rapidinho a imagem, né? Os entrenós que fica ali entre um ramo e outro, né? São chamados de entrenós. As gemas laterais que dão origem aos ramos ali, né? É como se fosse a axila da flor, né? A gema lateral. Quando a gente fala de gema, a gente está falando de crescimento. Então, a gente tem a gema terminal, que é aquela última parte ali da planta que é responsável pelo crescimento vertical, né, para cima. E tem a gema lateral, que é pelo crescimento horizontal, né, o crescimento dos galhos, dos ramos. Então é isso, tá? Deixa eu ver mais o que é fruto, flor, né? Você já conhece. Vamos pro próximo. Já falamos isso aqui, tá repetido, na verdade, né? Ah, não, na verdade agora que a gente ia falar das raízes, né? Que as raízes podem ser aéreas e subterrâneas. Os caules também podem ser aéreos e subterrâneos, tá? Eles podem se desenvolver acima do solo, né? E alguns também podem se desenvolver um pouco abaixo do solo, que é o chamado de bulbo, rizoma, tubérculo e caule aquático, tá? Então, quanto ao desenvolvimento, o caule também pode ser, por exemplo, uma erva, né, quando ele é mais fininho, pode ser uma árvore, ele pode ser um arbusto, quando ele não é nem muito fino, nem muito grosso, pode ser uma liana. Liana é sinônimo de trepadeira, tá? Então, são aqueles caules que têm a capacidade de se enrolar, de se enroscar nas superfícies, né? E eles também podem ter diferentes funções. Pode ser cladódio, espinho ou gavinha. O cladódio é um caule modificado parecendo uma folha. Por exemplo, o cactus. Né? Sabe aqueles cactos que tem aquelas folhas grossas? Aquilo não é folha. Aquilo é um caule modificado. Né? O espinho também é um caule modificado. Né? Um caule que se modificou um pouco, ficou pontudinho e se transformou em um espinho. E a gavinha, que são aquelas molinhas da trepadeira, né?
que servem para também se enroscar e poder se fixar, né, nas superfícies. Tá, agora falando das folhas, né? A folha é um órgão vegetativo com simetria bilateral, significa que se você partir no meio, ela é igual do lado direito e do lado esquerdo, né? Se divide em duas partes iguais. E fundamental, muito fundamental para os processos metabólicos da planta, porque são elas que fazem a fotossíntese, né? Fotossíntese é a alimentação da planta, né? A energia, a forma da planta ter energia para a sua vida, né, para o seu crescimento, é através da fotossíntese. Também realiza transpiração, as folhas transpiram, elas eliminam água em forma de vapor. Né? Por isso que uma floresta, você entra numa floresta, às vezes você sente uma umidade maior. É por causa disso, que as plantas estão transpirando. E também estão trocando gases, né? Gás carbônico, oxigênio, através de estruturas que a gente não enxerga, que são invisíveis, chamadas estômatos. São estruturas pequenininhas, né? Enxerga no microscópio, mas que elas são responsáveis por essa respiração da planta, né? De trocar gases com o ambiente. Então, é isso, né? As plantas, elas podem se adaptar, né? Para captar mais luz em ambientes sombreados, elas podem reduzir a perda de águas em ambientes secos, então elas têm um certo controle, né? Por exemplo, se tá muito seco no ambiente, ela tenta reduzir um pouco essa transpiração que eu falei com vocês, que é a eliminação de água em vapor, né? Então ela controla um pouco isso, né? Se tá um ambiente mais sombreado, ela tenta captar o máximo de luz possível, né? Ela vai controlando, tá? Então, elas podem ser também de diversas formas, achatadas, né? Enfim, mais pontudinhas, menos, né? Mas elas sempre têm clorofila, né? Assim, elas sempre têm pelo menos um pouco do pigmento clorofila para a realização da fotossíntese. E aí também tem mais nomes para vocês. Não se desesperem. Também tem as estruturas ali da folha, né? Que é o pecíolo, que nada mais é o cabinho da folha, né? O limbo é a folha, é a lâmina, sabe, da folha. E a bainha ou estípulas é aquela junção, onde fica ali a junção entre o pecíolo e o galho, né? Quando você arranca uma folha assim, e tem aquela ligação que é a bainha ou estípulas. Então, gente, mas é muito nome, tá? Também elas podem ser classificadas com relação ao tipo mesmo, né? As características da folha. Elas podem ser pecioladas, né? Possui aquele pecíolo que eu falei que é o cabinho, né? A haste que liga a folha ao caule. Por exemplo, a abóbora. Ela pode ser séssil, tipo, não ter aquele cabinho tipo a cana-de-açúcar, onde a folha ela se fixa diretamente ali no, na estrutura vegetal, né? Sem o cabinho, sem o pecíolo. Ela pode ter um limbo único, ou seja, ser uma única lâmina, né? Tipo café, ou ela pode ter, sabe aquelas folhinhas de tudo que é vagem, assim. Elas têm umas folhinhas bem pequenininhas, né? Divididas. É uma folha dividida em vários folíolos, várias pequenas folhinhas. Então, por exemplo, feijão, folhinha de feijão, que tem uma folha é dividida em outras folhas, sabe? Elas podem ser cotiledonar, que é uma folha modificada que armazena reservas para germinação, que está presente em sementes. Então, algumas sementes, quando você abre ela, você enxerga
uma pequena estrutura ali, bem pequena, mas que já é uma folhinha modificada ali, que armazena as reservas para a germinação. Posteriormente vai germinar, né? E vai crescer ali o primeiro raminho da planta. Também pode ter lígula, né? Que são estruturas membranosas entre o limbo e a bainha, associada à estípula. Com relação à flor, novamente, uma flor não é só uma flor, né? Para os estudiosos, ela é dividida em inúmeras partes também. Vou passar até mais rápido aqui, porque é tudo coisa de nomenclatura, não precisa decorar, precisa só saber, né? Que tem essas divisões, né? E que tem algumas estruturas que realmente são boas você saberem, porque elas são muito importantes. Por exemplo, as estruturas reprodutivas de uma flor, né? Eu acho que todo mundo sabe, mas é bom lembrar, né? Que a flor, ela quem dá origem aos frutos, né? Então, por exemplo, tem um pé de acerola que está todo ali florido. Precisa haver a fecundação daquela flor, ou seja, um inseto, uma abelhinha, principalmente as abelhinhas fazem isso, né? Pegam um grãozinho de pólen de outra flor e levam até essa parte aqui, a central da flor, tá? Que é o gineceu e o androceu, que no caso aqui é o androceu. Então, o pólen que está aqui, né, de uma outra flor, ele vai cair aqui dentro e ele vai fecundar o gineceu, que é o órgão reprodutor feminino da flor. Então, havendo a fecundação, haverá o surgimento do embrião, que no caso é o fruto, né? Então, é muito importante, né, lembrar disso, saber disso. E uma flor, ela pode, depende muito da espécie, mas, por exemplo, existem plantas que elas só têm flores femininas, existem espécies que têm, eu quero dizer assim, uma planta, né? Uma planta, um arbusto, por exemplo, só tem flor feminina de uma espécie, e aí tem outro arbusto que só tem flor masculina. Pode acontecer isso, mas pode acontecer de algumas de espécies terem também na mesma planta, no mesmo arbusto ali ter feminino e masculino, flor feminina e flor masculina na mesma planta. E podem existir ainda flores que são femininas e masculinas. A flor é feminina e masculina. Por exemplo, essa da foto aqui é uma flor hermafrodita. Ela é feminina e masculina ao mesmo tempo. Por quê? Ela tem o órgão reprodutor feminino, que é o gineceu, tá? Essa bolinha aqui. E ela tem o órgão masculino, que é o androceu. Órgão reprodutor masculino. Então, na mesma planta, ela tem os dois. Isso é interessante. Então, aí a gente tem várias estruturas, né? As pétalas, todo mundo conhece. Né? O conjunto de pétalas é chamado de corola. Temos o cálice, que é essa estrutura que fica embaixo ali da flor. As sépalas, que é aquele... Algumas têm, né? Que é aquele verdinho que fica ali embaixo da flor também, aquelas pétalas verdinhas. Pedúnculo, né? Que é o que liga a flor ao Doutora, ramo. Oi, pode falar. eu tenho duas perguntas. Para identificar, assim, macho e fêmea, é fácil de identificar? A minha primeira pergunta é essa. A minha segunda pergunta, quando tem a predominância de só fêmea, ou só macho, ou fêmea e macho, no caso da produção, tipo, estou cultivando uma cultura, aí tem essa questão aí, no caso tipo, dos cachos, vir cacho, vir produtividade, isso interfere, ou isso eu também posso estar fazendo por meio de indução, para vir a questão do fruto? Sim, tá, vamos lá. Primeira pergunta, se é fácil identificar. Olha, se você tem que ter tipo assim, um treino para você identificar, né? Quando eu fiz a faculdade, eu lembro que a gente fez isso na aula, né? A gente abriu uma florzinha e a gente tinha uma lupa
né? A professora mostrou pra gente. Então, a olho nu é um pouquinho mais difícil, porque são estruturas bem pequenininhas, sabe? O androceu e o gineceu. Então, você precisa de uma lupa. Mas é como está aqui na foto, se você conseguir enxergar, né? Tem esse cálice aqui, tá? E aí ele desce e tem o gineceu. Aí um pouco mais abaixo tem o androceu. Então, dá para identificar, mas acho que precisa ter um certo treino, assim, né? Alguém mostrar para você a primeira vez, né? E com relação a ter só macho ou só fêmea, não tô sabendo dar exemplo de planta que tem só macho e fêmea, separado. Alguém sabe? A gente pode até olhar aqui. Dá para Um me exemplo. ouvir? Boa noite. Oi? Dá para me ouvir? Dá sim. Algumas espécies de cacau são assim. Olha que legal. Bom Isso. saber. Eu não tô vendo você. Como que você chama? Manuel Gregório. Ah, obrigada, Manuel. É tanto que você precisa, a uma distância de 20 metros daquela árvore fêmea, ter um macho, uma árvore macho por perto. Olha Então, aí. nesse raio de 20 metros, as fêmeas serão fertilizadas. Legal. Viu? Então não pode. Se ficar isolado, muito isolado, só fêmea, só macho, realmente não vai ter fecundação, né? O Então precisa. abacate também, Ah, sim. Então precisa também ter uma certa proximidade, né? Legal. de uma outra espécie para poder fecundar as que estão por perto. Bacana. Muito bom. Então é isso, né? Os insetos, geralmente são insetos, né? Tem planta que Nós não é somos, polinizada por inseto. Pode viu, falar. Karina, somos da região norte e nós temos Uhum. aqui os plantios de açaí. Que legal. Há espécies de açaizeiro e quando ele abre aquela estrutura do cacho, a primeira abertura, ele vai abrindo da ponta para a estrutura do pé, digamos assim, do cacho. A primeira Uhum. abertura geralmente são as flores macho. Olha, que E as interessante. fêmeas as fêmeas ficam ainda ocultas. 5 dias após a abertura, 7 dias, ela vai abrir o cacho todo e aí aparecem as flores fêmeas. Ou seja, Ah, as flores macho não fecundam as próprias fêmeas daquele cacho. olha, viu? Tem essa diferença de tempo justamente para não haver a autofecundação, né? Isso. É Legal. questão aí Nossa, muito do legal. parentesco, né? Isso. Nossa, obrigada, viu, gente? Olha, é tão bom quando vocês contribuem, né? Trazem a experiência de vocês. E a natureza Então, é muito sábia, né? É muito legal a gente ver como Deus é perfeito, né? Tá sendo boa essa interação aí na Isso. videoaula. Ó, se quiser comentar, viu, gente, fica à vontade, tá? Pode. Eu não vejo nada, que eu tô só com a tela é, dos ainda slides aqui, nessa mas se quiser. Hum, Ainda nessa flor que você está apresentando, essas estruturas amarelas que aparecem uhum, ao lado do gineceu, né? uhum. São, Essas, os androceus, elas são os estames, na verdade, né? Que são os grãos de pólen, né? É onde tem a. Tanto é que é amarelinho, né? Aqui em cima tem os grãos de pólen. O androceu ele fica aqui embaixo. tá. É o órgão Então, reprodutor. a semente fica na parte, a semente masculina fica na parte de fora da estrutura da flor. Isso, ela fica mais abaixo, E tá? precisa ser Mas só que. transferido É. aí. Uhum. Isso, na verdade, esses estames que são responsáveis pela produção de pólen, eles também fazem parte do androceu, né? Eles se desenvolvem a partir dele. Então, Sim, ele é como se fosse o gameta masculino, né? sim, Porque o pólen tem que entrar aqui dentro sim. para Então, fecundar esses o estames gineceu. eles vão produzir os gametas masculinos Isso, para poder fertilizar. E esse transporte, uhum. normalmente, quem faz são os insetos, né? Ou o É, próprio vento, né?
É isso, o vento. A maioria é inseto, mas tem uns que é o vento. Já vi até tem uns que é até a água. Olha só. Mas Sim. principalmente No inseto caso mesmo. no caso do maracujá, geralmente as pessoas fazem uma indução mecânica, né? Uhum. A pitaia também, né? Sim, O maracujá, sabe aquela abelha mamangá, vocês conhecem? conheço. Então, é ela que é responsável, ela é a principal responsável. Então, só se na região, às vezes, não tem a mamangava, aí tem que fazer manual. E a pitaia é uma mariposa, que também não tem em todo lugar. Então, tem gente que tem que pegar com a mão mesmo e fazer, com uma pinça, né? Que é bem delicado. Pegar o pólen e jogar lá dentro do gineceu, do órgão feminino. Entendido, pessoal? Eu Você? entendi. Tá, então eu vou seguir, tá bom? Ó, agora sobre o fruto. Né? O fruto, todo mundo sabe, né? É o envoltório que protege a semente. A função, eu acho o fruto também uma coisa muito bonita, gente, porque ele tem um porquê de ele ser gostoso, de ele ser cheiroso, né? De ele ser atrativo. Porque toda a natureza, ela quer se reproduzir, E, né? Os Karine, animais, a planta. Pode falar. está aparecendo para mim aqui uma folha. Tá parecendo uma folha. Ô, gente, não fui eu que fiz esses slides, tá? Desculpa. Foi o próprio pessoal do Senar que me passou pronto. Então, por isso que tá. Mas relevem. Mas então, o fruto tem um porquê de ele ser, né, bonito e gostoso, né, e cheiroso e vistoso. Porque a espécie ela quer se espalhar, né, pela natureza. Então, ela precisa atrair os animais, né, para que eles vão lá, comam aquele fruto e vão defecar lá longe. E aí vão disseminando aquela sementinha, e aí vai nascer outro indivíduo, né? Então é assim que funciona. Por isso que o fruto é muito importante para a própria planta, que ela. Lembre sempre disso: o objetivo de toda espécie, seja animal ou vegetal, é se reproduzir, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Então, eles querem se reproduzir de todo jeito, deixar os descendentes. Então, é isso. Principais funções: proteção de semente e dispersão da espécie. Então, é isso, né? Tem cores atrativas, odores atrativos, podem ser carnosos, né? Os frutos que a gente aprecia geralmente são suculentos, né? Carnosos, mas existem também os frutos secos, né? Que geralmente a gente não come, nem todo fruto a gente come, né, gente? Tem frutos que só animais comem, tem frutos que nem animais comem, né? Que só caem ali da terra e brotam mesmo por ali. E eles podem ser adaptados à dispersão. Por exemplo, o urucum. Vocês já viram o urucum? Que é aquele. É um fruto bem pontudinho, cheio de espinho, né? E tem outros frutos assim. Às vezes eu não consigo. Se alguém lembrar de algum exemplo, um fruto que seja todo cheio de espinhozinho, porque quando o animal passa, ele se gruda ali no pelo do animal e vai para longe, né? Então é uma forma de dispersão. Tem os frutos alados também, né? Frutos que parecem que tem uma asinha, né? Que eles vão voando com o vento, né? Vão se dispersar mais longe. Então, gente, novamente, mais nomes, né? Os frutos também são divididos em várias estruturas, tá? Semente, todo mundo conhece. Aí vem as partes internas, né? O exocarpo, exo significa fora, exo. Então é a parte de fora do fruto, que é a casquinha, né? Tem o pericarpo, que é um pouquinho mais para dentro do fruto, e tem o endo significa dentro, que é a parte mais interna do fruto, tá? O pedúnculo, né, que é o cabinho do fruto, desculpa, eu falei errado. Exocarpo é a parte mais externa, a casca. Depois tem um pouquinho mais interna, pericarpo,
A que fica no meio, meio, é o mesocarpo, e a que fica mais para dentro, endocarpo, tá? Mas só para vocês saberem, não precisa ficar decorando. E aí, diversidade morfológica dos frutos, né? Ou seja, as características físicas dele que a gente consegue visualizar, né? Eles podem ser classificados com relação ao número de sementes, ou seja, monospérmicos. Mono significa um. Espérmicos, esperma vem de esperma mesmo, que no caso é a semente. Lembra que eu falei que a semente, ela é como se fosse um esperma, né? Porque ela é estrutura reprodutiva, ela também é uma estrutura reprodutiva, né? Porque ela consegue germinar e dar origem a outro indivíduo. Por isso é monospérmico. Né? Tem vários exemplos, abacate, manga, né? Quando tem um único caroço, pêssego, né? E aí, polispérmicos tem várias sementes, goiaba, laranja, uva. Com relação à consistência, eles podem ser secos, né? Com nenhuma polpa, tipo a soja, feijão. E os carnosos, né? Com uma polpa bem desenvolvida, tipo abacate. Gente, isso aqui é muita divisão, sabe? É com relação à semente, né? Por exemplo, ele é classificado, a semente é classificada como aquênio se ela está presa em um único ponto do pericarpo. Girassol, picão, por exemplo. Eu acho isso aqui, assim, até um pouco desnecessário para vocês, sabe? Mas é isso, assim, não acho que eu nem vou passar tudo isso. Mas, assim, para vocês saberem, né? Existem vários tipos de como as sementes estão dentro do fruto, né? Se elas estão totalmente aderidas ao pericarpo, por exemplo, quando você não consegue nem diferenciar se é uma semente ou é um fruto, tipo arroz, né? O milho, o sorgo, aquilo é semente e fruto ao mesmo tempo, né? Que significa que a semente está totalmente aderida ao pericarpo. É isso. Por exemplo, deiscência longitudinal significa quando você consegue cortar o fruto no meio, né? E separar em duas partes iguais, né? Chama bivalve, bi por causa disso. Feijão, soja, por exemplo. Enfim, gente, é difícil às vezes explicar também porque não tem não tem ilustração, né, nesses casos. Mas é isso, gente, gravem isso, né? Existem vários tipos de como a semente está dentro do fruto, né? Se ela está aderida ao fruto, se ela está presa a um único ponto, se o fruto é seco, tem uma semente só, né? Aí tem as nomenclaturas para cada caso desse, que a gente pouco usa na nossa vida prática, né? É mais, assim, algo conceitual mesmo. E aí, gente, de novo, né? Os frutos carnosos ainda são divididos também em drupa e baga, né? Drupa é quando ele tem um caroço, como eu já mostrei para vocês, né? Formado por um endocarpo, tipo abacate, que envolve uma única semente, né? Manga, abacate e azeitona. A baga, ela é um fruto sem caroço, por exemplo, ou com vários carpelos e múltiplas sementes, tipo na uva, no mamão, na goiaba, no café e no tomate, né? Isso mesmo. E a semente, aqui é bom a gente saber também o que é a semente, né? A semente, lembra que eu falei da fecundação com vocês, né? A fecundação da florzinha? Então, depois que há a fecundação, né? Há a produção da semente, né? Que é o óvulo desenvolvido, formado pelo embrião, pelas reservas nutritivas e pelo tegumento. Então, gente, a semente nada mais é que um embrião, né? Que vai germinar, né? Após ele ser plantado, por exemplo.
Então, ele também tem as suas estruturas, né? A semente também tem estruturas. O tegumento, que é a casca, os cotilédones, né? Sabe essa estrutura mesmo que vocês estão vendo aqui no feijão, por exemplo, né? Aquele branquinho que fica no feijão. Isso aqui são folhas que ainda não foram desenvolvidas, né? Porque é um embrião ainda, mas é o início ali das folhas, elas vão se desenvolver ainda, tá? São folhas iniciais. Então, gente, tem o epicótilo, que quando você abre, às vezes você consegue ver, né, aquele sinalzinho ali, né, do início da folha ali, que vai dar origem e vai germinar, vai sair aquele primeiro raminho, né, que é o epicólito. E aí tem essa parte aqui que liga a radícula à parte aérea, que é o hipocólito, tá? Tem a radícula, que vai dar origem à raiz. Então, assim, dentro do embrião, no caso da semente, já existem pequenas estruturas, né, que são ali primitivas, rudimentares, mas que vão dar origem às partes que vocês já conhecem. Raiz, folha, né? Então, eles já estão lá dentro da sementinha. Isso é muito legal também, né? Você pensar que uma semente já contém ali o potencial para se transformar em todas aquelas estruturas complexas de uma planta. E aí, as sementes também possuem reservas, né? Por quê? Porque ela precisa, o embrião, né? A semente é um embrião. O embrião, ele precisa se nutrir também, não precisa de nutrição? Então, tanto o endosperma quanto o perisperma, né? Quanto o albume, são tecidos nutritivos da semente, que vão fornecer reservas para o embrião poder se desenvolver ali, tá? Então é isso, pode ser dividido nessas 3 partes aqui, tá? Então é isso, ó. O albume, o endosperma secundário, é formado após a fecundação e pode permanecer na semente ou ser consumido pelo próprio embrião durante seu desenvolvimento, o que pode levar ao desaparecimento desse tecido de reserva. Por exemplo, o milho. O perisperma pode atuar como uma única fonte de reserva ou estar presente em conjunto com o albume. E o endosperma é formado antes da fecundação, a partir da fusão de núcleos haploides. Meio complexo, né? O que eu quero que vocês gravem aqui é que esses 3 tipos de tecido que já existem na semente, eles existem para nutrir o embrião, são reservas nutritivas para o embrião ter energia para poder se desenvolver, né, aos pouquinhos e se tornando uma planta. Olha, então, já estamos chegando ao fim, gente. Tá, um resumo, né? O que aprendemos até aqui? Taxonomia vegetal, né? Vemos características morfológicas. Genética a gente não viu muito não, né? A gente viu características morfológicas, anatômicas, evolutivas também a gente não entrou muito nesse tema, não. A gente viu sobre as raízes, suas funções, né? Fixação, absorção e reserva, dependendo da forma dela e o ambiente onde ela se desenvolve. Funções do caule, estrutura das folhas, né? E suas adaptações, papel das flores, frutos e sementes na reprodução e dispersão das plantas. Então, é isso, né? Em resumo, né, a gente viu que as plantas são complexas, né? E são adaptadas aos mais diversos ambientes. Todas as estruturas das plantas trabalham em conjunto para garantir o crescimento, a nutrição e a reprodução e a sobrevivência da espécie. Então é isso, né? Por que é importante, né? Quando a gente entende a diversidade das espécies, a gente pode
selecionar melhor os cultivares, né, tomar decisões no campo e aplicar boas práticas agrícolas. E esse conhecimento é a base para uma produção mais eficiente e sustentável e alinhada às características do ambiente e da planta. Bom, como vocês não viram nada que eu estava apresentando no início, vou passar de novo, só para ver se tem alguma figura interessante aqui que vocês perderam. Acho que na verdade não tinha muito não. Né? Só aqui mostrando esse tipo de raiz, né? Que armazena reserva, né? São as raízes tuberosas. Aqui não sei se vocês chegaram a ver também, que eu estava mostrando as estruturas da raiz, né? Que ela tem a estrutura principal, que é a coifa, tem as ramificações dela, que são as zonas de ramificação. Tem uma zona pilosa, que são os pelinhos da raiz, também tudo para absorção. A zona de crescimento, né, que é o finalzinho dela, que vai crescendo para baixo, né? Quanto mais ela precisa alcançar, às vezes, a água, né, que tem planta que, às vezes, precisa crescer a raiz até conseguir alcançar um ambiente mais úmido. Acontece isso, às vezes. Os tipos de raiz que eu falei, né, axial, que é quando tem uma raiz principal bem desenvolvida, tá vendo? Essa raizona aqui bem desenvolvida. Já a fasciculada, ela é todinha ramificada lá, do início ao fim, toda ramificada, né? Aí, acho que aqui vocês já começaram a ver, né, se não me engano, que são as raízes aéreas, acima do solo, aquáticas e subterrâneas. Enfim, eu acho que vocês só não tinham visto essas figuras anteriores. Pessoal, falta pouquinho tempo, agora acho que eu posso parar a apresentação. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, deixa eu ver. Ninguém ligou a câmera, né, pessoal? Esqueci de avisar, se vocês quisessem ligar para a gente conhecer, né, tá cada um em um canto do país, às vezes é legal a gente ver os rostinhos das pessoas. Oi, Manuel. Manuel que falou aí tá sem microfone. É isso que eu ia perguntar, professora. Galera, vocês são da onde? Porque antigamente era só o chat, né? Aí o chat era só a turma, né? Do curso, da plataforma. E agora, pelo que eu vi aí, tá aberto, né? Manuel, você é da onde? A minha unidade fica em Santa Isabel do Pará. Olha, que legal. Eu sou de Petrolina, Pernambuco. É uma área produtiva. Coisa boa. Você produz alguma coisa aí, Manuel? Ainda não, estou só estudando para não fazer errado. Uhum. Eita, Manuel. Legal. Vocês gostaram da aula? Porque é uma coisa nova, não existia aula ao vivo. Isso. Vocês Muito acham bom. que é legal? É melhor verdade. do que chat, né? Achei interessante. Que bom. Legal, interação. Alguém perguntou, o Fábio. O Fábio falou assim, você poderia passar esse slide? Eu acho que posso. O problema é o seguinte, eu tenho que ter o e-mail de vocês, né, para passar. Passa para as unidades. Turma, Fábio. Passar para um de cada turma, né? Não, passa para as unidades de ensino. O Fábio é da nossa turma, o Fábio. Tem uma galera da nossa turma aí. Legal. Tá, eu vou ver, gente. Eu vou ver, sim, então, como que eu faço. Vou perguntar ao pessoal da coordenação, entendeu? Se eles têm os e-mails das unidades, Sim. que seja, né? Isso. Mas realmente, como diz a Andressa, fica gravado, né? Só que assim, fica gravado tudo, né? Não somente assim, para pegar os slides e passar não vai ter jeito, né? Só se enviar mesmo. Uhum. Mas não estou vendo os outros colegas. Não estou vendo os outros colegas aí. Eu também não. Ninguém mais quer ligar a câmera? Faltam 5 minutos. Últimas chances.
Não, o negócio Tá eita, todo vai mundo com ligar a vergonha. câmera, Tá ali, tá complicado, viu? todo mundo deitado na cama, né? Só o Manuel, professora, É, escreveu na apostila aqui. É, mas para Mas nós aqui, este semestre, não temos o livro físico, né? Está tudo virtual. é verdade, Manuel. E para imprimir é rojão, viu? Tem um módulo aí que é bem 400 folhas, viu? Isso. que pena, né? É bom um livrinho impresso, né? É, É, principalmente no meu caso, né? Eu sou do tempo do papel e lápis. Mas é bom mesmo, né? Você leva para todo lugar. Oi, boa noite, gente. Tudo bom? Meu nome é Andressa, eu sou Boa de noite. Marataízes, no Espírito Santo. Não sou agricultora, não tenho experiência, mas estou aqui sempre olhando as coisas, aprendendo com meus colegas, aprendendo aqui com Legal. vocês. Andressa, por que Obrigada, que a você... professora, aproveitando, obrigada pelo toque nos fóruns, entendeu? A gente Por vai nada. tentando, na medida do possível, fazendo as coisas. E, gente, é só ir devagarzinho com, né, ter calma para revisar o coisa que é até bom que vocês vão se adaptando para essa vida de técnico que a gente vai ter, entendeu? Que eu realmente também eu era bem resistente em relação a não querer ficar usando o computador, a querer usar mais uma apostila física, entendeu? Aí vocês vão perdendo esse medo que para até mesmo para vocês poderem trabalhar, mesmo que não vai ser técnico, mas vai ser produtor, que hoje em dia a gente não consegue mais fazer mais nada no papel. Então, aproveita para a gente poder praticar. É verdade, é. Não tem como a gente ter resistência mais, né? Que hoje em dia é tudo celular, tudo virtual. Não, Também não gosto muito não, mas a gente tem que se adaptar mesmo, né? é assim, é uma coisa assim que chegou e vai ficar, e a gente tem que ir evoluindo, né? Mesmo com a resistência que a gente tenha, mas a gente tem que se adaptando. Isso. Ô, gente, Eu só um tenho toque. certeza que vocês devagarzinho vão conseguir, hein, gente? Isso. Ó, só um toque aqui, gente, porque quando der 9 horas em ponto, parece que cai, tá? A chamada. Então, assim, não pensem que eu desliguei na cara de vocês, não. Só avisando, podemos conversar, mas aí vai dar 9 horas, vai. O seu cai, professora, fica uns minutinhos e logo em seguida cai. E É, né? o dos colegas, até que o Gregório também da vez passada, eu fiquei conversando com ele, ele estava, né, acho que online na outra aula que teve de recursos naturais. Eu não sei se era ele ou se era outro colega do Pará. Aí fica um pouquinho. Aí sempre Hum, dá para poder trocar uma e ideia. tem e a outra tutora, ela deixou assim uns links assim de tanto de apostila quanto de outros materiais. Ela deixa no coisa. Eu acredito que a senhora também vai conseguir mandar esse material pro pessoal. Ah, lá no Ava, né? Isso, no AVA. Ah, tá. Eu vou pesquisar, então. Vou futicar lá para É, achar tá o sendo local. novo para todo mundo, tá sendo novo para a gente e tá maravilhoso isso. Eu até liguei pro 0800 para agradecer, porque realmente é bem melhor assim do que o chat, né, a gente tem Acho uma que caiu interação agora. melhor. Caiu não, mas vai cair. Gente, um prazer estar com vocês, tá? Eu já vou agradecer antes que caia. Que vocês sigam firme aí no curso, aprendam muito, contem comigo, né, nessa unidade curricular. E muito sucesso para vocês, independente do objetivo, se é se tornar um técnico, se é produzir, ou se é só conhecer mais, né, sobre o tema, mas que vocês tenham muito sucesso, tá bom? E vamos continuar lá no AVA conversando nos obrigado, fóruns. professora. Uma boa noite, foi boa interação. Foi bom conhecer a senhora também, só por Eu meio de também gostei. mensagem ali no fórum, Gostei muito. observando ali as Uhum. questões, mas está dando certo. É bom essa interação aí com os demais Obrigada, colegas. Laiana. Boa noite, Daniel. O Daniel também é na nossa turma. O Valdenilson, Fábio, então a galera. Legal. Então é isso. Ainda não caiu, deu 9 horas.
Apareceu mais um aí, ó. Olha, Israel aí abriu a câmera, né, Israel? Da nossa turma também. Cuida, Israel. Peguei só o finalzinho aí, me arruiei e não consegui pegar de mim. Eita, Israel. E aí, boa noite a todos aí, como é que tá a aula? Boa noite. Depois eu vou tentar mandar para vocês pelo menos os slides, Ah, tá bem. para quem perdeu. Então é isso. Olha, já deu 9:01. Que engraçado. Eu achei que ia cair, não caiu. Não, ele não, ele tá diferente daquele do chat. O chat era de imediato, deu 21 horas, o horário que fosse, era 1 hora e tchau. Ele realmente Exatamente. ele não tinha essa coisa. Agora o da aula online eu acompanhei a outra todinha e realmente foi assim, deu até um pouquinho. Acredito que eles estejam até mesmo para a gente poder, porque como o pessoal ainda está chegando, aprendendo a mexer na ferramenta, aí eles estão dando esse tempinho até mesmo para. Porque tem Então, essa interação maior. com certeza. Se eu soubesse, eu tinha esperado um pouquinho para começar a aula. Mas eles falaram: olha, sejam pontuais. Então, eu já Mas cheguei. você, na casa a gente tem como tem também essa facilidade de estar sendo gravado, então tem muita gente que está, porque, por exemplo, eu tenho colegas que estão fazendo faculdade, tem gente que trabalha, entendeu? Tem um monte de coisa que está ali fazendo, e é muito complicado. A da outra passada ainda foi assim, ainda até teve menos adesão, porque foi numa sexta-feira, de 9 às 10. Então, assim, é complicado. Sexta-feira, de 9 às 10, a gente se acorda de manhã cedo para poder ir para a aula no outro dia. É complicado. Tarde, né? Bom, então, pessoal, se ninguém tiver mais dúvida ou algum comentário, vou deixar vocês descansarem, né? Dormirem. Tá bom? Valeu, Então, Karine. ó, Muito um abraço obrigada. para Foi um prazer. Obrigada, vocês. professora. Eu que agradeço. Sucesso para vocês. Bem, a todos nós. Igualmente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, Andressa. Obrigada. Essa parte subterrânea.